eu ouvi esse vídeo, mais ou menos 50 minutos, e fui dormir. No outro dia acordei bem humorado, falei, caramba, será que é o efeito de um Rivotril? Não sei. Aí eu comecei a acompanhar ele todos os dias nas lives dele. E ele tem ele criou uma máxima ali que eu achei muito interessante, que casa muito bem com o conteúdo dele. Assistindo comunicação política, você não vai ter dor de barriga. É ou não é? Interessante como que muda a nossa visão política. Hoje você conversa com alguém, a pessoa está desesperada porque o Bolsonaro falou isso aqui. Quando você pega esse cara falando, o Aras, cadê o Aras? O Aras, né? Aquele petista. Eu cheguei ao ponto de torcer contra ele, porque às vezes a gente está assistindo ao vivo, alguém joga uma pergunta, e fala, agora eu quero ver ele sair dessa. Agora eu quero ver. Ele vai lá, destrincha o negócio, sai. Fala, cara, não é possível. Então, Fernando Melo, parabéns, você... A gente precisa de pessoas realmente como você para mudar. E eu sigo muito um canal que ele faz parte, que é o Terça Livre, que é muito interessante, muito interessante. E eles poderiam entrar para a política, ganhariam com os pés nas costas, né? Ganhariam mesmo. Só que, um detalhe interessante, se eles saírem, quem vai fazer o que eles fazem? Entendeu? Então, a gente tem que dar o maior apoio, todos aqui, se inscrevam no canal dos dois, apoiem o máximo possível, porque o conteúdo é fantástico. Obrigada, Rômulo. Bom, agora para fechar nossa manhã, né, que está sendo gostosa, né? Eu até peço desculpa que a gente está passando um pouquinho, mas assim, eu acho que conhecimento nunca é demais, está sendo maravilhoso. E agora eu vou convidar o jornalista, né, que está à frente do canal no YouTube, Comunicação e Política, com mais de 126 mil inscritos, e criador dos Desmentiras em Série, que está completando um ano, não é isso? Por favor, Fernando Melo, que vai falar sobre guerra cultural. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Bom, você pode me ajudar? Eu vou preferir usar o... Eu não tenho data show, então eu vou preferir aqui o público. Tá ótimo. Pessoal, eu quero aproveitar aqui, já que o livro está aqui em cima, e a gente fica falando, então vamos provar um pouco do que está aqui para quem nunca leu, e a gente... A gente ouve tanto falar do Olavo, e assim, o Olavo foi um autor que eu... Obrigado. O Olavo foi um autor que eu conheci muito tarde, né? Eu poderia ter conhecido antes. Eu sempre li muito a minha vida toda, graças ao meu pai, que mesmo não tinha a quarta série, quinta série, e sempre foi motorista a vida toda, mas ele, pela sua ausência, né, caminhoneiro, fica sempre fora, ou taxista, fica sempre fora de casa, e eu fui criado sim pela minha mãe, e o meu pai, ele tentava suprir aquela ausência ali, tentando passar alguma coisa de bom, e eu sou muito grato a ele, porque ele passou algo até que ele não tinha, que é o prazer pela leitura. E comecei lendo revistinha em quadrinhos quando era criança, mas fui a vida toda assim, e perdi muito tempo não lendo o Olavo, pelos mesmos preconceitos que muitas pessoas não leem, que o Olavo é um cara grosso pra cacete, fala palavrão, fuma igual uma caipora. Então, você vê aquilo ali e fala, pô, esse cara aí, eu não vou perder meu tempo, esse cara não tem o que acrescentar, né? Eu já tô além dele. E aí, quando eu comecei a ler o Olavo, eu vi o zero à esquerda que eu era. E aí eu quero ler aqui apenas um trechinho de um artigo que está nesse livro, que está aqui na página 604, ele tem um artigo chamado Pela Restauração Intelectual do Brasil. Ele fala o seguinte: nenhum ser humano ou país está mais louco do que aquele que acredita poder resolver todos os seus problemas primeiro para tornar-se inteligente depois. A inteligência não é o adorno do vitorioso, é o caminho da vitória. Não é a cereja do bolo, é a fórmula do bolo. Quando chegarão os brasileiros a compreender uma coisa tão óbvia? Quando chegarão a compreender que nem tudo pode ser resolvido com formulinhas prontas, com pragmatismos rotineiros,
com improvisos imediatistas ou mesmo com técnicas da moda, por avançada que sejam, se não há por trás delas uma inteligência bem formada, poderosa, capaz de transcendê-las infinitamente e, por isso, só por isso, capaz de manejá-las com acerto. Eu sou muito grato ao Olavo e eu sei que o movimento todo, essa onda conservadora que a gente vive no Brasil, é uma onda muito graças ao trabalho que ele fez. E o Olavo tem um termo que é praticamente aí o termo que é dominado por ele, que é o tal da guerra cultural. Como eu conheci o Olavo tarde, também comecei a ter contato com essa questão da guerra cultural tardiamente, mas sempre fui muito curioso nessa matéria de leitura, e as pessoas falando sobre guerra cultural, eu falei, pô, eu vou ler esse trem para saber o que é, né? E comecei a ler diversos autores diferentes. E quando me convidaram aqui para o evento, falaram, não, vai lá, Fernando, e palestra sobre a guerra cultural. O seu tema é guerra cultural, não é tranquilo, né? Vamos falar sobre guerra cultural, então. Falando sobre guerra cultural, assim, eu acho que o principal é que as pessoas entendam, além do óbvio, do que é a guerra cultural, a necessidade de que você também tem um papel nessa guerra cultural e de que você precise entrar nela e ser um combatente nessa guerra cultural. O meu objetivo aqui é ter sucesso nisso daí. Em primeiro lugar, pessoal, para a gente entender o que é guerra cultural, vou tentar ser o mais conciso possível, nós entendermos o seguinte, se você voltar no tempo, há mais de um século, vamos pegar aí Primeira Guerra Mundial, você tem um tempo onde planos de governo, planos de chegada ao poder pela esquerda, a gente está falando aqui, obviamente, de marxismo, eles eram planos que, de imediato, eles foram traçados como planos que poderiam ter sucesso através do uso da força. A força, ela é uma linguagem desse nosso mundo, né? É a linguagem mais primitiva que tem, uma linguagem de todo o reino animal. A força, ela é sempre um método de você conquistar aquilo que você quer. Nós somos diferentes das outras espécies, a gente tem a inteligência, tem o convencimento, tem a arte da sedução, nós temos diversas outras formas, mas no reino animal inteiro, a força, ela é uma linguagem, ela é uma forma de você conquistar sucesso nos teus planos. E o marxismo, a primeira tentativa que foi utilizada foi a tentativa da força. Quando a gente pega a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, a gente tem sempre aquela história, no final resumindo, a gente tem sempre a história do paredão. Pô, queremos tomar o poder, vamos pegar os opositores, coloca no paredão, dá um tiro nos caras, acabou, é nosso. Então, tentaram essa metodologia, conseguiram, em alguns lugares deu certo, mas, ao longo do tempo, a força, ela encontrou um inimigo muito forte. E é interessante você ler sobre isso, você ler sobre a Primeira Guerra Mundial, você ler sobre a Revolução Russa, por quê? Hoje nós temos todo o movimento pacifista, e foi um movimento pacifista que começou antes da Primeira Guerra Mundial. E é interessante porque o movimento pacifista ele é vendido hoje como um movimento que pôs fim à Grande Guerra, à Guerra das Nações. E quando você lê, você vê que na verdade não foi nada disso. Quem colocou o fim no uso da força foi mais força. Quando o mundo conheceu aquela explosão, aquela bomba atômica, foi uma coisa tão grandiosa, foi uma violência tão absurda, foi algo tão brutal, que as pessoas olharam e falaram, ok, ou a gente para com essa palhaçada, ou vai dar merda para todo mundo. Vai todo mundo se ferrar. Não adianta a gente ficar nessa briguinha. Quem tem filho, a gente está falando sobre educação, falando sobre criança, quem tem filho sabe, quando você tem mais de um, e os menininhos pequenos, 4 anos, 5, 6 anos, estão saindo no tapa ali, estão se matando, você chega em casa, tá menino rolando no chão, os meliantes rolando no chão, se matando, você olha ali, se tem uma mãe, né, geralmente assim, tem a mãe boazinha, o pai mal, ou o pai bonzinho e a mãe má, sempre tem o bad cop, good cop ali. Então, você chega em casa, tá lá os moleques rolando e a mãe, para com isso, e os moleques se matando, engalfiando e tal. E a mãe lá, aí o pai chega. O pai chega, puxa logo o cinturão, que palhaçada é? Na hora os moleques... Oh, mas por quê? Quem era o pacifista dos dois? Era o pai ou era a mãe? A mãe era pacifista. Né? Pode ser o contrário, estou usando só um exemplo. O que a gente tem que entender, pessoal, é que o pacifismo, a paz, ela não é a forma que você estabelece ela mesma. É justamente o uso da força, é o uso da autoridade. E isso foi compreendido pelos comunistas. Essa lição foi aprendida pelos comunistas. Os comunistas viram que o paredão ele funcionou em algumas situações, mas não funciona mais. E aí eu vejo hoje na política brasileira algumas pessoas falando assim, Fernando,
A situação não vai resolver, o lance lá da dor de barriga, homem. Situação não vai resolver, Fernando, pelo amor de Deus. Já recebi 1 milhão de mensagens. Pô, onde é que você acha que você vai chegar com esses seus livros? O que você acha que... O que você acha que você vai conquistar com o Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho tá velho, gordo, lá na Virgínia, lá, pô, o que você acha? Então, assim, é aquele pensamento de que o que vai resolver no Brasil é o braço. Né? Por que a gente tá nessa merda toda? Porque não tem macho nesse negócio. Né? O Brasil nunca teve homem, só tem frouxo. Então o Bolsonaro tem que chegar lá no STF, tem que chutar o STF, pô. Bolsonaro tem que chamar o Mourão, tem que chamar o Heleno, invade aquele STF lá, invade o Congresso, mete o chute no saco do Maia, mata esses caras tudo. Eu quero ver se não resolve. Então, assim, não dá vontade, dá, mas tá, ué. Dá vontade de dar. Mas a gente está num momento, a gente está numa situação no Brasil que a direita ela está engatinhando. A gente acabou de chegar, acabamos de nascer. Está todo mundo engatinhando. No nosso meio você tem conservador a favor do aborto, você tem conservador que ama a escola pública. A gente tem isso, pessoal. Ué, mas é lógico, estamos aprendendo ainda, estamos conversando. Então, tudo aqui é muito inicial. Agora, nós temos que aprender com as lições passadas, como está aqui a professora Paula Marisa falando, né, do construtivismo, né, nós vamos ignorar tudo que foi passado. Nós não podemos cometer esses erros, porque os comunistas que pregam o construtivismo, eles não ignoram os erros do passado. Então, inclusive, se você lê Olavo, você vai ver muito ele falando sobre dialética negativa. Os comunistas, eles têm essas práticas, eles vendem para você um peixe que ele não consome. Nós temos que aprender com os erros do passado. E os erros do passado nos mostram que acabou a era da força bruta. Acabou. Como que você ganha? Como que os comunistas... o que os comunistas aprenderam no pós-guerra? Eles desistiram de ser comunistas? Por que criaram o socialismo? Viram que o comunismo é uma porcaria e desistiram, agora eles querem socialismo. Aí depois viram que o socialismo é uma porcaria, não, agora a gente quer progressismo. Não, o progressismo é uma porcaria, vamos agora para o New Left, vamos agora para os liberals norte-americanos. Não, eles nunca mudaram o plano deles. O plano deles é o comunismo, porque eles só entendem que só o comunismo vai resolver os problemas da humanidade. O que mudou? O método. O método mudou. Porque o comunismo, ele se utiliza do método da força bruta. Mas no pós-guerra eles entenderam, gente, força bruta não dá mais. Fidel foi um dos últimos aí que conseguiu, na porrada, resolver os seus problemas. E é aí que você começa a falar sobre guerra cultural. Se eu não resolvo, se eu não chego no poder dando um tiro na cabeça dos meus opositores, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar o poder? Bolsonaro está lá, como é que eu vou tomar o poder se não for com o Adélio? Eles começaram a ver outras alternativas. Vamos conquistar o poder conquistando a população. Gente, os autoritários, a esquerda, os comunistas, o PSOL, o PCdoB, PCO, todos esses caras, e muito mais, esses caras, eles precisam do voto. É algo assim, à primeira vista, paradoxal. Mas como que logo os autoritários precisam de voto? Precisam. Eles precisam mais de voto ainda do que os conservadores. Porque os conservadores eles já têm um coração, né? Como na palestra anterior a gente estava vendo. Os conservadores eles alcançam o coração. Quando você fala sobre aborto, você troca 5 minutos de conversa sobre aborto, a outra pessoa fica tocada. Ela pode ser quem for, né? Os temas do conservadorismo eles são muito caros à humanidade, às pessoas do mundo real. Nós temos que entender que a guerra cultural ela é uma guerra que se dá em diversos campos diferentes, mas todos eles com o mesmo objetivo, a conquista da sociedade, para que a sociedade chegue em um momento onde ela, pela sua compreensão, pelo seu modo de ver a vida, ela já seja uma pessoa suscetível a ceder o poder para o comunismo. O socialismo ele não é nada mais do que isso, o progressismo ele não é nada mais do que isso, formas de você ver o mundo, formas de você entender o mundo, que preparem a sociedade para que a sociedade aceite o comunismo. Imagina hoje você chegar nos Estados Unidos, todo mundo com iPhone X, você chegar lá e falar, pessoal, vamos todo mundo mudar para o comunismo? Vamos todo mundo aí, agora não tem mais propriedade privada, agora...
O cara vai rir de você. Até os comunistas vão rir de você. Os comunistas da Quinta Avenida, né? Manuela Dávila, tá? Ninguém vai gostar disso, porque não tem sentido. Todo mundo gosta de iPhone, né? Quem não tem quer ter. Ou você tem ou você quer ter. Então, o comunismo ele não convence mais. Não adianta mais você chegar e tentar seduzir os Estados Unidos, seduzir o Brasil também, né? Nem a China mais consegue seduzir com o comunismo, nem está vendo lá Hong Kong, a briga toda que está acontecendo. Então você precisa preparar aquela sociedade. E essa preparação ela é feita em diversos campos diferentes. É essencial que todos nós entendamos o seguinte, o comunismo, no pós-guerra, ele foi tendo diversas compreensões. Esses caras trabalham muito. Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está aqui, pô, todo mundo aqui em êxtase, maravilhoso. Eu estou em êxtase, né? Maravilhoso, como um evento maravilhoso. Isso aqui é dia a dia dos caras. Eles vivem disso aqui. Isso aqui para eles é feijão com arroz. Pô, vou na reunião do partido, vou na reunião do sindicato, vou na convenção, no fórum, vou no não sei o que de debate. Isso aqui é o dia a dia do comunismo. A diferença é que a esquerda, ela trabalha com um sistema que é diferente do sistema da direita. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos fazendo aqui uma transmissão de conhecimento. Então a gente pega algumas pessoas que veio a calhar, leram alguns livros, que outras pessoas não leram, a gente vem aqui, troca uma informação, no fundo, a gente quer o quê? Que todos aqui tenham conhecimento. Porque nós acreditamos que nós construímos um país. A esquerda é diferente. A esquerda ela tem um método que é o método da hierarquia. Eles têm uma cadeia de comando. Então a esquerda não quer que o militante de esquerda leia. Ele faz isso daqui para falar, pessoal, vou falar para vocês o que é guerra cultural. E aí eu não cito Olavo, não cito porcaria nenhuma. Eu ensino vocês. Eu mostro para vocês o que é guerra cultural. E você vai acreditar em mim. Porque você é militante, eu sou chefe de gabinete, o outro é chefe de diretório, o outro é o diretor não sei o quê. Então a esquerda ela trabalha com essa hierarquia. A direita não tem hierarquia, nem pode ter, porque a gente prega a liberdade individual. Então aqui ninguém está acima de ninguém, né? É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então nós estamos todos aqui compartilhando e é necessário que você tenha inteligência, porque quem vai construir o país é você. Eu vejo lá no canal ainda uma dificuldade de algumas pessoas de compreensão, mas isso vai acabar e já estamos muito melhor do que em janeiro de 2019. Pessoas acreditando que, poxa, elegemos o Bolsonaro, agora o Brasil vai mudar. Eu digo a vocês, não significa nada. Não significa, zero de significado a eleição do Bolsonaro, não significa nada em mudança de país. Por quê? O Bolsonaro ele é chefe de Estado. Ele representa o Brasil diante do mundo. E o Bolsonaro é chefe de governo. Ele é o burocrata mor. Ele é o chefe da máquina pública. Como ele diz, está com a compactor na mão, né? Está com a caneta na mão. Puramente isso. Todos os autores sérios que você lê, inclusive de esquerda, todos os autores sérios que você lê, de sociologia, de ciência política, eles vão te mostrar que quem constrói uma nação é um povo. Pode ser a nação que for, pode ser em qualquer lugar do mundo. Você se engana se você acha que não, mas o povo brasileiro é burro pra caramba, pô. Gente, você acha que o povo dinamarquês, eles acordam de manhã e leem Shakespeare, né? O cara acorda, o povão, né? O povão da Suécia, os caras acordam e pegam a obra de Chesterton, aí vai no metrô lendo. Pô, se brincar, o cara ouve a Anitta lá na Suécia, pô. O povo é povo. O povo é povo. Então, o povo, você não pode se preocupar com o povo. Você tem que se preocupar com você. O que você tem que pensar é que em todo o mundo existe uma minoria. Em todos e cada país tem uma minoria, que é a minoria que se envolve com as questões intelectuais. E tem um outro ponto, que também todos os autores sérios mostram isso para a gente, que é um ponto de consolo para nós, é que quem muda a sociedade, quem toma as grandes decisões, nunca é a maioria. É sempre a minoria. Você acha que a maioria do povo europeu decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial? Meia dúzia de gordinhos burocratas sentados lá numa sala, bateram o martelo e falaram, vamos pro pau. Mas isso é normal, isso é da espécie, isso é natural. Você não pode pensar que Fernando, enquanto o povo brasileiro não se tornar... Gente, vocês viram aquelas imagens do povo lá na Avenida Paulista gritando pela reforma da Previdência. Cara, aquilo ali é o melhor exemplo de todos. Você acha que aquele povo se reuniu previamente num salão, fizeram uma discussão sobre liberalismo econômico, ouviram a palestra do Paulo Guedes, chegaram à conclusão de que a reforma da Previdência é a melhor opção? Porcaria nenhuma. Meia dúzia de burocratas sentaram
Paulo Guedes, com Armínio Fraga, sentou lá meia dúzia, conversaram, fizeram o cálculo, não sei o quê. É reforma da Previdência. Não tem jeito, vai ter que ser isso, não tem outra solução. Beleza, passa isso pro Bolsonaro. Bolsonaro, tá bom, passa isso pro fulano de tal, passa isso pro Carlos, que ele joga no Zap. E assim vai. Então, começa com meia dúzia. Começa com meia dúzia. E todas as grandes mudanças no país serão feitas assim. Vocês acham que nós precisamos chegar num ponto onde toda a massa compreenda o construtivismo da professora Paula Marisa? Lógico que não. De repente nós aqui, vocês que são aqui do Espírito Santo, de repente aqui 100 pessoas do Espírito Santo compreendendo o mal que o construtivismo é, vocês transformam o ensino público do Espírito Santo. E vocês vão ter o apoio da população que não sabe o que é, mas que confia em vocês. É assim que a gente transforma a sociedade ao redor do mundo. Então nós não podemos ficar presos a esses pontos de população, quando o Brasil vai mudar, quando todos vamos entender isso. A única exigência que eu faço é o café. Não, depois eu tomo, obrigado. Pessoal, na guerra cultural, preciso que todos nós entendamos por quê. Sendo ela o novo método de tomada do poder pelo comunismo, todos nós temos que entender o que cada pauta de envolvimento social tem sido pregada pelos progressistas, pela esquerda, socialista, seja o termo que a gente for utilizar aqui, nesse momento não importa. É importante a gente entender a diferença de cada termo, mas nesse momento aqui vamos sintetizar tudo. A esquerda ela tem todas as pautas da sociedade hoje tomadas, e eles falam sobre todos os temas. A gente não pode se furtar a falar sobre nenhum dos temas, porque todos esses temas estão preparando a sociedade para que um dia ela fale, realmente, o comunismo ele é aquele que me atende. Eu não canso de falar, quando a gente chegou na eleição de 2018, que foi quando eu criei o Comunicação e Política, o canal do YouTube. Quem não segue, faça aqui igual a professora, quem não segue, me siga lá, se inscreva lá no Comunicação e Política. Eu criei o canal durante a eleição presidencial. E quando eu criei o canal com o seguinte objetivo: eu ainda não tinha escolhido meu voto para presidente. Eu falei, vou criar um canal, sempre gostei de política, de lei e tal, eu vou criar um canal e vou fazer um caminhar com os inscritos. Então, o canal não tinha inscrito, não existia canal, né? Vou criar o canal, as pessoas vão se inscrever, a gente vai caminhando juntos, falando sobre política, para que quando chegar em outubro, a gente tenha o melhor voto possível, que eu nem sabia qual era, que eu também não tinha definido meu candidato. Abri o canal e fui lendo e falei, eu vou votar pelas propostas que eu estava lendo, pelo aquilo que eu queria para o país. Falei, o Amoedo, ele é a melhor opção. Porque o plano do cara, o Brasil hoje, o principal problema do Brasil hoje é a economia. Então fui analisando e fui fazendo isso com os inscritos. Fui fazendo isso junto com os inscritos. E quando os planos de governo foram saindo, vocês lembram como que foi? O plano de governo do PSL foi um dos últimos a sair, saiu em cima da pinta, ali, 45 do segundo tempo. O plano de governo mais feio que eu já vi na minha vida. Eles fizeram um plano de governo no PowerPoint. Se você vê a diagramação do plano de governo da Marina, cara, uma coisa linda, parece um relatório da ONU, aquela coisa colorida, fotos coloridas. Falei, cara, que coisa. E eu vim do mercado publicitário, eu trabalhei com comunicação a minha vida inteira. Comecei com publicidade, eu tinha 14 anos, jovem aprendiz. Então eu valorizo muito o aspecto, né, da diagramação, enfim, bobagem. E aí fui olhando aqui, quando chegou no plano do Bolsonaro, eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que tinha na área, acho que era na parte de saúde, a última frase ficou para fora do PowerPoint, não tinha. E eu doido para saber o que esses caras vão fazer, né? Eu li até o do Andrade, eu li o plano do Andrade, da Marina, do Ciro. E chegou no plano do Bolsonaro, do PSL, né? Eu fui lendo, a última frase de saúde estava para fora e as letrinhas para fora. Eu falei, caraca. Mas eu fui lendo aquilo ali, fui lendo as ideias do que eles queriam fazer. Eu falei, cara, quando eu terminei, eu falei com os inscritos isso, eu sempre fazia vídeos ao vivo, né? Eu falei, gente, esse cara aqui é o cara que está atendendo a minha pauta. Esse cara é o cara que está fazendo, que está tendo as ideias que realmente vão mudar o Brasil. O Bolsonaro, desde o início, vocês lembram da campanha dele? Daquela historinha do Poço de Ipiranga? Não, pergunta do Poço de Ipiranga, que era o Paulo Guedes. O Bolsonaro, desde o início, ele deixou claro que o plano de governo dele era uma aliança
entre conservadores e liberais. Mas desde o começo. Ninguém pode dizer que foi enganado. Ninguém pode chegar hoje, não, mas tem liberais no governo. Desde o começo a pedra está cantada, irmão. Se você não entendeu, não pode dizer que foi estelionato eleitoral. E nasceu agora a Aliança pelo Brasil, que ainda, algumas pessoas ainda não entenderam, mas não é uma aliança do Bolsonaro com o Brasil. É uma aliança dos conservadores com os liberais, pelo Brasil. Nós temos que entender esses pontos para que você saiba o que está acontecendo no cenário político brasileiro hoje. A esquerda, ela sabe que hoje ela não tem mais chance. Vocês acham que o Lula acredita que ele ganha a eleição em 2022, gente? Não acredita. O Lula, se ele se candidatar a prefeito de São Bernardo, talvez perca. Isso é a realidade. Eu não estou dizendo que ele está acabado, porque o Lula ele tem uns 22%, 24% de eleitorado, que ele pode aparecer amanhã matando criancinha, esse eleitorado vota nele. Então, esses 20%, você esquece, você não conta com esses caras. Esses 20% já era. É Deus no céu e Lula na terra. Então, esse ponto, como o Bolsonaro também tem o percentual dele, mas o Lula tem esse percentual, você ignora esse percentual. O que eles estão fazendo, pessoal, no Brasil, é uma agenda. E eu quero comunicar isso aqui para vocês, para quem não me segue lá no canal, obviamente não escutou eu falar isso. Eu moro em Brasília e, infelizmente, tenho aí uma convivência de estar ali perto da política, né? Hoje eu até me afastei mais, enchi o saco desse negócio, não dá... eles não têm o mesmo ritmo que a gente, não adianta você que é pai, eu tenho filho, você está em pânico, você quer resolver o problema. Aí você vai lá conversar com um deputado, ele, porra, é mesmo? Eu concordo. Deputado de direito, falando de gente dos nossos. Não, concordo, mas você tem razão. Eu tenho uma reunião agora, aí semana que vem, segunda, tem a próxima, você vem. Eu falo, cara, eu já penso na minha filha está lá na escola agora, eu quero resolver o problema agora. Então, assim, eu desisti. Deixa eles lá, cada um na sua área, deixa eles lá tocando a realidade deles, a gente toca a nossa aqui. O que está sendo construído no Brasil é uma preparação de terreno. E lá no Congresso tem algumas pessoas que são muito importantes e ainda por isso eu ainda vou no Congresso, que são pessoas, por exemplo, assessores legislativos, assessores judiciários, pessoas que são da casa, que estão ali há 20 anos, que têm uma leitura, uma percepção da política muito boa. Não são pessoas partidárias. É o cara que está ali, funcionário público, há 20 anos, o cara é um gênio do direito, ele está ali escrevendo processos e tal, e eu gosto de ir lá para conversar com esses caras. E eu lembro que há uns 3 meses, eu acho, eu falei isso lá no canal, um dia eu estava lá e um dos caras que eu mais respeito lá nessa área jurídica da CCJ, ele falou, Fernando, vem aqui, vamos conversar e tal. Eu fui lá conversar, tomar um café com ele. Ele falou, Fernando, na reunião de líderes dos políticos aqui de todos os partidos, eles se uniram, eles se juntaram, fizeram uma reunião e estabeleceram uma nova frente de batalha na política. O opositor do governo Bolsonaro não será a esquerda, PT, PCO, PCdoB, a esquerda vermelha. A esquerda vermelha passou o bastão na reunião de líderes para o PSDB. O PSDB será, até 2022, o grande opositor político do governo Jair Bolsonaro. Eu falei isso no canal, uns 15 dias depois começou o MBL a colocar as asinhas de fora. O MBL, se alguém não sabe, o MBL é PSDB. É a mesma coisa. Eles trabalham, é um braço, que inclusive é um estilo, falando de estilo de estratégia, é um estilo que nós temos que ter. O Brasil hoje não tem movimento jovem, conservador. Moleque de 16 anos, você acha que vai votar no Bolsonaro? Só se for Minion. Tomara. Agora, o moleque de 16 anos, ele hoje não é um alvo nosso, e tem que ser. Uma coisa que eu morro de vergonha sempre que fala, e morro de vergonha principalmente porque é real, é isso que a professora Paula Marisa falou aqui. Leiam com seus filhos, tem a coleção Vagalume. Cara, a coleção Vagalume eu li quando eu era moleque. Quer dizer que dos anos 80 para cá não se produziu nada de literatura conservadora no Brasil. Como que pode? É pra gente ter vergonha de dar um escaravelho do diabo lá pro filho ler, pô. Uma vergonha. A Ilha Perdida, eu tenho a Ilha Perdida, eu dou pros meus filhos lerem. Eu dou com vergonha. Pois é, aí você vê, olha a lacuna que a gente deixou. Agora, nós precisamos atacar nesses pontos. Não tem como aqui nessa palestra eu falar sobre todos os pontos da esquerda, por exemplo, feminismo, a gente já viu, a professora falando. Eu vou ter que me ater ao princípio. Você precisa entender o seguinte, a esquerda, ela trabalha com a tal da dialética negativa.
A dialética negativa, no fundo, ela vai falar o seguinte, ela vai te ensinar tudo sobre um tema e vai dizer para você como se comportar. E eles fazem o contrário. Porque eles vão te ensinar a receita errada. Eu fiquei louco da vida na internet esses dias, porque teve aquela história da esposa do Eduardo Bolsonaro. A esposa do Eduardo Bolsonaro, vou dizer o que a imprensa disse, que não é a verdade, mas a imprensa disse o seguinte, a esposa do Eduardo Bolsonaro estava dando umas aulinhas no seu Instagram, e lá no Instagram ela reclamou do salário do marido, que o marido ganha muito pouco e eles passam perrengue. Eu fiquei louco com essa matéria. Por que eu fiquei louco? Porque os eleitores do Bolsonaro começaram a atacar a Heloísa, que é a esposa do Bolsonaro. Porque ela está falando besteira, ela está dando brecha para a esquerda bater na gente. Quando você for falar, você tem que prestar atenção, porque a esquerda está em cima, a esquerda está vigiando. Não, Fernanda, ela falou besteira. Ótimo, todos falamos besteira, eu falo muita besteira. Aí, Fernanda, mas a gente tem que ter cuidado do cacete. Tem que ter cuidado. Agora quer dizer que os conservadores têm que ter cuidado na hora de falar? Os conservadores não podem errar? Os conservadores não podem dar brecha? O cara foi roubar o celular, matou a mulher. O Lula subiu no trio elétrico e falou, ele só queria roubar um celular. Qual é o compromisso com a lógica? Qual é o compromisso com não falar besteira? Outra coisa, se todo mundo que fala besteira tiver que pensar 2 vezes antes de falar, você acabou de matar o movimento conservador. Porque os comunistas, eles falam tudo que vem na telha. Os comunistas, eles não ligam para a lógica, eles não ligam para o bom senso, eles não ligam para a família. O comunista não liga para nada. O comunista fala. E se tiver errado, depois ele se muito, vamos pegar casos ultra extremos, ele faz uma retratação. A Dilma, pegaram todo o petrolão, a Dilma falou, não, no final, quando não tinha mais como, estava ridículo, até o porteiro sabia que o mensalão, o petrolão existia, o eletrolão, a Dilma cunhou uma expressão, o domínio da linguagem, mal feito. Foi um mal feito. São os mal feitos, e começou todo dia na mídia, mal feito, mal feito, mal feito, capa da Folha de São Paulo, mal feito, capa do Globo, mal feito. Virou mal feito. E eu vejo pessoas de direita falando mal feito. Foi um mal feito, desperdiçou 2 bilhões na Prêmio 1, foi um mal feito, né? Errou o cálculo, ia escrever R$2, escreveu 2 bilhões. Pô, não dá, gente. Então, assim, o que nós temos que entender na guerra cultural? A guerra cultural, obviamente, lógico, nós estamos falando de cultura. Cultura vem daquilo de cultivar. Cultivar o quê? A gente fala de cultura no Brasil, pela nossa língua, remete a arte, teatro, pintura, mas o termo cultura, ele quer dizer muito mais do que isso. O termo cultura é um termo que está relacionado a tudo no conhecimento humano. Tudo é cultura. Feminismo é cultura. Quando você fala sobre as questões das mulheres, você está falando de cultura. Arte é cultura. Conhecimento é cultura. Filosofia é cultura. Falar de música é cultura. Saber o que é o Brasil, isso é cultura. O meio ambiente brasileiro é uma questão de cultura. Agora, a guerra cultural, ela repele um pouco os conservadores. Por quê? O conservador, naturalmente, ele é alguém que quer fazer o quê? Ele quer não estar em guerra. O que é mais valioso para o conservador? Estar em casa com os filhos. É o que todos nós queremos. Ninguém aqui quer viver de rua, pô. Ficar o tempo todo na rua, gritando, Bolsonaro, camisa da... A gente vai, porque é um dever, mas a gente vai para não ter que ir mais. É igual a guerra. O soldado que deixa a família em casa, pega um fuzil e vai para a guerra, arriscar a própria vida, ele não está indo lá porque eu adoro matar inimigos. Ele está indo lá para que ele não tenha que ir de novo. Sabe, ou eu vou agora, ou meu filho vai ter que ir. Então você vai para a tua mulher não ter que ir, para os teus filhos não ter que ir, para preservar a tua casa, o teu patrimônio, você vai, coloca até a vida em risco. Esse é o conservador. E no Brasil, quando a gente fala guerra cultural, a primeira reação que a gente causa é adorei ficar sabendo que é para eu ficar longe, que é para eu me manter distante disso, porque eu não quero guerra. Sou um cara de paz. A gente já vive num continente que é uma zona, todo mundo se matando. O Chile está lá pegando fogo. Aí você vem fazer uma palestra sobre guerra cultural para as pessoas entrarem na guerra. Pô, é a missão mais difícil, ingrata. Né? O mundo pegando fogo, tudo que a gente não quer é uma guerra. E eu venho aqui fazer uma palestra sobre guerra cultural. Mas eu preciso que todos vocês entendam. O tema
do feminismo, ele foi tomado pela esquerda. O próprio feminismo é um movimento de uma criação da esquerda para colocar essa guerra dentro da sociedade. É preciso que você entenda que o grande inimigo da esquerda é a família. No fundo, quando os comunistas viram que perderam a chance de tomar o poder pela força, lá no pós-guerra, eles viram que nós temos que partir agora para a guerra cultural. Só que a guerra cultural ela tem um inimigo natural. O inimigo natural da guerra cultural é a família. A família e o cristianismo destrói todo o movimento revolucionário. A família em si, por ela ser o que há de mais puro no cristianismo, trazendo para a vida em sociedade, o núcleo familiar saudável, ele destrói todo o movimento progressista. Um núcleo familiar saudável, com um pai, uma mãe, criando seus filhos dentro de uma propriedade privada, tendo liberdade para fazerem o que querem, você destrói o feminismo. Você destrói toda essa educação pérfida. Você destrói a baixa cultura. Você destrói tudo isso. Nenhum pai e uma mãe se sentam com o filhinho para ouvir um CD da Anitta. Isso não existe. Porque é algo que você tem vergonha. Quando você ouve a letra, você fica com vergonha de ouvir do lado da sua esposa. Você não fica do lado da sua esposa ouvindo Anitta. Do lado do seu filho ouvindo esses MC. Você não consegue fazer isso. O ensino brasileiro. Você não consegue ficar você sentado com a tua esposa e os teus filhos falando sobre uma aula de educação sexual. Você tem vergonha. É natural você ter vergonha de falar sobre esses temas na abordagem feita ali. Na abordagem feita pela esquerda. Você não fica ali do lado da tua esposa, do lado do teu filho, falando, nossa, o Pablo Vittar, essa pernona peluda, a mulher mais sexy do Brasil. Você não fala isso perto. A guerra cultural, ela é vencida pelo núcleo familiar saudável. Porém, tem um péssimo ponto, eu já caminho para o final, a gente está com a hora apertada, mas a guerra cultural, ela tem um ponto muito ruim que a gente tem que entender. A guerra cultural, ela já aconteceu. Essa é uma leitura que eu tenho feito, eu não vejo outras pessoas fazendo essa leitura, mas eu quero trazer essa leitura para vocês porque eu acredito muito nela. A guerra cultural já aconteceu e nós fomos massacrados. Nós perdemos de 7-1. E eu tenho convicção disso. Um dia que eu estava na minha casa e a minha filha de 12 anos, ela chegou em casa e eu sempre pergunto, e aí, como é que foi a aula hoje? Foi legal? E o lanche? Aquelas coisas do cotidiano. E aí ela pegou e falou, não, papai, porque hoje na aula o professor estava falando sobre a Pablo Vittar, e aí ele... Cara, eu parei ali na Pablo Vittar. Porque eu sou uma pessoa que eu fui criada dentro de um lar conservador. Eu fui criado dentro de um lar de missionários batistas tradicionais. Então, eu sou conservador não por pensamento político e tal, eu fui conservador porque não tinha nem... Eu nem sabia o que era conservadorismo, já era conservador. E no meu lar, a minha filha vê o Pablo Vittar e chama de a Pablo Vittar. Nós perdemos. A gente foi massacrado. Foi 7-1. Pablo Vittar foi eleita a mulher mais sexy de 2018. Não adianta a gente falar, não, porque nós vamos para a guerra cultural, que nós vamos vencer. Eu já estou em outro ponto. Eu acho que a gente tem que começar uma nova guerra cultural. Agora a gente... Nós vamos começar uma nova guerra cultural. E nessa guerra cultural a gente precisa de soldados. A gente precisa de gente que não queira ficar em paz agora, mas que queira paz para a próxima geração. Eu tenho visto no Brasil hoje um movimento que tem que acabar. Eu estou lutando para acabar com esse movimento. Eu tenho que dizimar esse movimento, que é o movimento do conservador não praticante. Eu olho para o conservador não praticante e eu penso num vegano. Imagina o cara, eu sou vegano não praticante. Eu devo ser um vegano não praticante. Um vegano comedor de picanha, alcatra. Não, no Brasil tem tudo, né? O cara não gosta de futebol, nunca viu uma partida na vida. E você pergunta para ele, sou flamenguista. Isso é natural no Brasil.
Isso é natural, que é o time mais popular, né? A religião é a mesma coisa. O cara nunca foi numa missa. Manuela Dávila, católica. Sou católica. Porque é natural do Brasil. Esse não praticante é natural. Gente, não existe povo mais bonito, lindo, pacífico que a gente. Agora, isso tem que acabar, infelizmente. Por quê? Porque esse pacifismo fez com que a minha filha chamasse o Pablo Vittar de a Pablo Vittar. Nós temos que entender que nós queremos paz para as próximas gerações. E essa paz só vai ser conquistada com uma guerra cultural. Ai, Fernando, mas guerra envolve confronto. Envolve sim. Ai, mas guerra, né? Guerra eu vou perder amigos. É lógico que vai. Ah, mas vai ter desaforo, vai ter desavença, vai ter... Eu não gosto de ficar criando... O brasileiro não gosta de intriga, mas a gente vai ter que criar muita. Mas é muita, muita mesmo. Em todas as áreas. Na área ambiental a gente tem que criar intriga. Na área da música, a gente tem que criar intriga. Tem algo no que acontece no Brasil, a minha filha mais nova tem 10 anos. Tem algo no Brasil que me incomoda profundamente, profundamente. Nós somos um país que convive com criancinhas de 6 anos que ouvem pornografia na música em todo o Brasil. Você pode ir no Rio Grande do Sul até o Amapá. O funk é uma desgraça e o Brasil convive com o funk. Criancinha de 6 anos ouvindo pornografia, muitas vezes porque o pai está ouvindo, mas enfim. É um país que aceita que uma menininha de 6 anos ouça pornografia. Gente, isso é desumano. Isso é antinatural. Você pode ir na Mongólia, na China, onde você for, na Ilha de Páscoa. Pornografia é a lei natural. Pornografia, ela é rechaçada pela lei natural. Você não precisa de argumentos para provar para alguém que pornografia é ruim. E o Brasil convive com isso. Então, na questão da cultura, nós precisamos mudar. Por quê? Finalizando. Porque com a guerra cultural tendo sido vencida, vamos considerar que a primeira grande guerra cultural tendo sido vencida e nós reconhecendo que nós fomos derrotados, nós chegamos nesse mundo de hoje. No mundo, por exemplo, a gente estava conversando ontem com a professora Paula Marisa, ela falando do Rio Grande do Sul. Ah, o Rio Grande do Sul é muito petista e tal. O Rio Grande do Sul foi um estado que quebrou. E mesmo assim é petista. Isso é guerra cultural, gente. Isso é apenas um país com a guerra cultural tendo sido vencida pela esquerda, vê o Lula fazer tudo o que fez, o Lula chegar num áudio e falar, não, porque cadê as mulheres de grelo duro para ir lá defender? E o movimento feminista corre para defender o cara. Não é que elas gostaram, é lógico, elas também estão putas, elas também sabem que ele falou besteira. Mas é a questão da lealdade, vamos lá defender o movimento. Isso é guerra cultural vencida. Agora, como que nós vamos mudar esse país e a gente está entrando agora em 2020, com eleições minoritárias? Pessoal, a gente só vai mudar o Brasil quando nós mudarmos o eleitorado brasileiro. Vocês têm que acreditar nisso. Eu tenho trabalhado com essa missão integralmente, o meu tempo integral está dedicado a isso, conquistar eleitorado para a direita. Eu estou fazendo essa palestra aqui, semana que vem vou para São Paulo, na mesma semana vou para o Recife, depois Rio de Janeiro. Todas essas palestras não são palestras cobradas. Mas por quê? Porque eu entendo que ou nós ganhamos o eleitor, e não é para o Bolsonaro, ou nós ganhamos o eleitor por conservadorismo, ou esse país não vai ter solução mais. A gente não pode ser um exército de um homem só. Você não pode colocar tudo nas costas do Bolsonaro. E hoje nós estamos num cenário onde o Olavo falou algo, que o Olavo está cobertíssimo de razão, mais uma vez, ele tem razão, mas ele foi mal compreendido também, mais uma vez, não tem outro mais mal compreendido do que o Olavo. O Olavo disse o seguinte uma vez, no Brasil não tem direita, tem o Bolsonaro. Ele está absolutamente certo. Mas eu sei que parte do eleitorado entendeu isso como um elogio. Porra, Bolsonaro é fera mesmo. Bolsonaro ele é tão fera que ele engloba, né? Bolsonaro ele é a direita. Não é isso, não. O que o Olavo está dizendo é que nós estamos na merda. O Olavo falou isso e depois ele foi chorar. Por quê? Porque o Brasil não tem direita, tem um homem. Se esse cara se ausentar do cenário político, gente, coloca o teu joelho no chão todos os dias para rezar, para orar pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair do cenário político, estou falando de morrer, nada disso não, encher o saco dessa merda, quer saber, vou curtir minha mulher, meus filhos.
Se o cara se ausentar, enfim, independente do motivo, se ele se ausentar da política brasileira, você sabe quem vai ganhar a eleição? É o PSDB. O eleitor do Bolsonaro, em 2022, vai na urna votar no Dória. É lógico. É lógico. Aí não vai votar no Lula, mas vai votar no Dória. Gente, nós temos que entender isso. O Brasil não tem direita, o Brasil tem o Bolsonaro. Agora, nós temos que corrigir isso. Votamos, mas o Aécio era lindo, o Aécio era maravilhoso, o Aécio era a salvação do Brasil. Nós temos que entender essas coisas e nós temos que construir esse eleitorado de direita. E é aí que entra a parte da militância. A guerra cultural. Você se vê como um soldado. Para ganhar eleitor. E não é ganhar eleitor para o Bolsonaro, é fazer as pessoas entenderem que a família é algo incrível. Que nada vai mudar o poder de um pai e uma mãe criando um filho. Nós temos que entender que a propriedade vai muito além do que um lote. No Brasil, propriedade privada é lote, é você ter um lote, é muito mais do que isso. É você, cidadão, você ter um CPF, você ter poder para possuir coisas. Nós temos que entender esses pontos, e quando nós entendemos esses pontos e passamos esses pontos para o eleitorado fala, caramba, eu quero defender a família também. Quando esse cara colocar na cabeça dele que ele tem que defender a família, meu amigo, você ganhou. Acabou. Porque o dia que chegar o PCO falando em luta armada, esse cara vai falar, pô, é louco, luta armada? Um maluco dá um tiro aqui no meu filho, acabou a minha vida. Aí vem a Manuela Dávila, não, porque nós temos que falar sobre as trans, porque as trans são maravilhosas. O cara vai olhar para o molequinho dele de 6 anos e vai falar, você é louco? Meu filho virar um drag queen, o cara vai ferrar com a minha vida. Mas você não falou de Bolsonaro, mas você falou de família. E nós temos que ganhar esse eleitor, porque se nós ganharmos o eleitorado por conservadorismo, nunca mais a esquerda ganha nada nesse país. Porque a esquerda é podre. A esquerda ela perverte todos os valores da família. A esquerda defende o aborto. A menina que aborta, uma garotinha de 16 anos, que tem uma gravidez precoce e ela aborta, ela nunca mais vai ter um relacionamento com a sua mãe como ela tinha antes. Destrói a relação familiar. Uma mãe nunca mais consegue se relacionar com a sua filha. Mesmo ambas tendo sofrido aquilo, você quebra o vínculo natural da maternidade. O feminismo destrói a vida em família. As drogas, não, vamos falar sobre legalização das drogas. Um filho que usa maconha, ele nunca mais consegue se relacionar com o seu pai. Você cria uma cisão dentro de casa que nunca mais vai ser recuperada. Todas as pautas da esquerda, todas, absolutamente todas, destroem a família. Nós precisamos ganhar o eleitorado. E não é ganhar o eleitorado para o Bolsonaro. É ganhar o eleitorado para o conservadorismo. É construir um país onde o povo seja um povo de direita. Se nós conseguirmos isso, acabou a esquerda, nunca mais ela volta.